Todo mundo na vida vai enfrentar, né, diferentes desafios. Alguns deles são reveses, alguns são mais leves, outros mais graves. Isso pode ser a perda de um familiar, a perda de um amigo, uma tragédia, a perda de um emprego, diferentes interrupções, turbulências. Ninguém neste mundo é imune a essas diferentes vicissitudes. Como eu disse, algumas mais extremas do que outras. Todo mundo. O que vai te definir como ser humano será a forma como você lida e enfrenta esses desafios, não o fato de tê-los ou não. Agora, todos nós deveríamos ser abençoados, e deixe-me começar logo de início para termos a menor quantidade possível de dificuldades na vida. E mesmo quando as tivermos, que sejam também as mais leves possíveis, não graves, não extremas, não excessivamente traumáticas. Essa é a minha bênção e oração para cada um de nós. Mas, novamente, o que vai te definir como pessoa não é se você tem esses contratempos ou desafios, mas sim como você vai lidar com eles. Então temos essa história fascinante. No livro de Números, a história de Balaão, o profeta, o alter ego, de Moisés. Moisés foi o maior profeta do povo judeu. Balaão foi o maior profeta entre as nações. Ele era um verdadeiro profeta, mas não tinha amor pelo povo judeu. Então, quando foi incumbido por Balaque, o rei Balaque de Moabe, de amaldiçoar os judeus, porque ele viu o povo judeu se aproximando. Eles estavam marchando, lembre-se, do Egito em direção à terra prometida, e estavam passando por ali, e ele ficou assustado com eles. Ele pensou que eles iriam, que eles viriam, que eles conquistariam sua terra. Então ele incumbiu Balaão, o profeta, de amaldiçoá-los. É uma longa história. Resumindo, Balaão disse: eu só posso, por mais que você me pague, por mais que eu queira amaldiçoá-los, como sou profeta, só posso dizer o que Deus coloca em minha boca. E claro, o que aconteceu foi que, ao abrir a boca, em vez de maldições, bênçãos saíram de alguém que queria amaldiçoá-los. Mas então há um detalhe nessa história. Então Balaque fica muito irritado com ele e diz: eu pedi para você amaldiçoá-los, por que está abençoando-os? Eles tentam uma segunda vez, e bênçãos ainda maiores saem de sua boca, e uma terceira vez, e bênçãos ainda maiores. Então você pensa que o final da história é só bênçãos. Mas há um detalhe, como vamos falar um pouco mais adiante. Mas a parte mais fascinante é esta. Por que tinha que ser desse jeito? Deus quer abençoar o povo, que eles abençoem o povo. Encontre alguém que os abençoe. Por que precisa acontecer de uma forma tão complicada e invertida, em que ele quer amaldiçoá-los, é incumbido de amaldiçoar e as maldições se transformam em bênçãos? Porque isso nos ensina a lição fundamental da vida, sobre as maldições que acontecem conosco. Que as verdadeiras maldições, na verdade, dependem de nós. Se serão uma maldição ou se transformarão em bênção. Porque pode acontecer algo na sua vida e você vê uma pessoa. Aquilo a destrói, Ela fica desmoralizada, incapaz de seguir em frente. E outra pessoa transforma aquilo em um recurso, transforma em uma tremenda oportunidade de crescimento. Quem foi que disse? Acho que foi o Edison, Thomas Edison, quando ele fazia experimentos, o grande inventor. E ele experimentava, às vezes, mil opções diferentes que não funcionavam. Perguntaram para ele: 1000 fracassos? Como você conseguiu lidar com isso? Ele respondeu: não foram 1000 fracassos. Eu descobri 1000 maneiras de como isso não funciona. É uma questão de atitude sobre como encaramos um desafio em nossas vidas, e aqueles que sabem seguir em frente, que têm algo maior que não é definido pelo sucesso ou fracasso do momento, mas sim pela visão do todo, verão até mesmo os fracassos como sucessos, e essa é a lição aqui. E Moisés abençoou o povo. Bem, Moisés era, claro, um profeta que abençoava e de fato abençoou. Que veio de um lugar de onde você nunca esperaria. De uma pessoa que foi incumbida e estava interessada em amaldiçoar. E ainda assim, bênçãos saem de sua boca. E você descobre que as maiores bênçãos da sua vida, às vezes, virão dos seus inimigos. Mesmo que seus inimigos não tenham seus interesses em mente.
porque não se trata deles, e nem mesmo de você. Trata-se do que você faz com a situação. Agora, novamente, quero fazer uma ressalva. Todo mundo deveria ser abençoado apenas com bênçãos, reveladas, nunca ter que lidar com... Mas posso dizer a você, lembro quando meu pai faleceu? Por exemplo, foi muito traumático, foi muito difícil, foi a experiência mais difícil da minha vida. Graças a Deus fui abençoado. Não tive tragédias graves como outras pessoas tiveram. Mas ainda assim, lembro disso, e lembro de como isso afetou diferentes membros da família. Mas não vou falar por eles, vou falar por mim mesmo. Há certas coisas que fiz instintivamente, que me ajudaram não só a passar por isso, mas a me curar, a me tornar uma pessoa mais forte. Sou infinitamente mais forte depois disso. E não foi porque eu não chorei, e não foi porque não foi uma tragédia ou uma perda. Foi porque algo maior surgiu de todo esse quadro. Você ouve as histórias. Você ouve as histórias de Helen Keller, que nasceu surda, cega, muda. E você pensaria que uma pessoa assim, ok, sabe? Ou ela só conseguiria se virar no dia a dia. Em vez disso, tornou-se uma espécie de gênio. E outros também transformaram suas limitações em um crescimento tremendo. Lembro de ter lido sobre, acho que era a IBM, uma grande corporação. Eles contrataram um novo vice-presidente e ele era responsável por certas decisões financeiras e tomou uma decisão financeira que acabou causando um prejuízo de mais de 25 milhões de dólares para a empresa. Então, ele tinha certeza, é isso. Foi chamado pelo seu superior, eles vão demiti-lo. Você sabe, uma perda de 25 milhões de dólares é algo bastante significativo. Em vez disso, seu superior lhe disse, olha, pai, acabamos de pagar 25 milhões de dólares pela sua educação. Esperamos que esse investimento nos traga retorno. Ao invés de demiti-lo, eles permitiram que ele aprendesse com seus erros. No final, ele gerou para a empresa. Muito mais do que isso. Não foi apenas um voto de confiança. Havia, obviamente, a percepção de que ali estava um homem que, mesmo tendo cometido um erro, aprenderia com ele. E mesmo sendo 25 milhões de dólares, no final das contas, se me lembro bem, ele gerou para a empresa mais de $500 milhão em lucros. Ao longo do tempo, é isso que significa pegar algo negativo e transformar em algo positivo. Essa foi a sabedoria daquele superior. Agora, se ele tivesse sido demitido, ele poderia ter tomado duas atitudes. Ele poderia ter dito, olhe para mim, e basicamente ficar deprimido por um tempo, ou então aprender com isso e crescer a partir dessa experiência. Eu sei que isso é dito tantas vezes e todo mundo fala, cresça através dos seus desafios e assim por diante. Mas aqui você tem essa história no livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia, sobre transformar negativos em positivos, e essa é uma lição que remonta a milhares e milhares de anos, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, quando se trata das nossas próprias vidas, vamos pensar dessa forma. Faça uma lista das coisas que você considera ser passivos, dificuldades, obstáculos. Vamos chamá-las em uma categoria de maldições, e as maldições na sua vida. E eu não quero dizer necessariamente de uma forma sobrenatural ou supersticiosa, sabe? Todos esses tipos de superstições, em que você sente que alguém te amaldiçoou, mas sim coisas que não deram certo. Se você conseguir listar 5 coisas assim na sua vida, pode ser um casamento que não deu certo, pode ser um emprego que fracassou, pode ser uma perda na sua família, talvez um revés, algo que você não esperava, no seu próprio círculo, no seu próprio mundo. Seja o que for, escolha as 5 maiores coisas que você considera que não deram certo. O que aconteceu? Apenas escreva uma linha curta, o que aconteceu como resultado disso. Agora, você terá várias respostas. Pode ser, eu simplesmente segui em frente e não sei se esqueci disso. Ou eu esqueci disso ou isso se tornou menos problemático. Número 2, isso ainda me assombra. E eu simplesmente não consigo superar. Então eu me distraio, mas às vezes ouço que alguém que me magoou, alguém que me traiu, isso também deve entrar nas opções. Então, uma traição, uma infidelidade, uma quebra de confiança, uma promessa não cumprida, uma decepção,
e eu simplesmente não consigo superar isso. Isso continua me assombrando. Essa é a opção 2. A opção 1 é que você conseguiu superar. Não transformou, você apenas seguiu em frente. A opção 2 não, isso continua. Continua te incomodando. E isso pode ser uma experiência de infância, pode ser uma experiência na vida adulta, realmente qualquer coisa que se encaixe nessa categoria. Ok, essas são 2 opções. A opção número 3, que vamos abordar você transformou isso de alguma forma? O que você aprendeu com isso? Agora, você pode aprender muitas coisas, você pode aprender, sou mais vulnerável do que pensava. Sou mais frágil do que imaginava. Isso é uma lição. Essa é uma lição importante porque significa que você se torna consciente de algo e não precisa fingir ser invulnerável. Isso é muito poderoso. É uma validação realmente muito forte. Você não precisa ser perfeito. Muitas pessoas que foram machucadas de alguma forma sentem que se as pessoas vissem isso, ou até mesmo se você reconhecesse, seria como mercadoria danificada, como se fosse fraqueza. Isso por si só é desmoralizante, mas não necessariamente. Reconhecer um ponto sensível, um nervo exposto, na verdade, é o primeiro passo para a cura. Isso é uma coisa que você pode ter aprendido com isso. Outra coisa que você pode ter aprendido com isso seriam certas influências tóxicas das quais você precisa se afastar. Recentemente alguém me disse, eu tenho uma irmã, toda vez que estou com meus irmãos, ela me deixa louco, faz com que o pior de mim venha à tona. Então eu perguntei, você precisa sempre ver essa irmã? Bem, eles fazem festas, têm família? Eu disse, mas uma vez que você identificou que existe uma força tóxica, você não precisa necessariamente revidar ou retribuir na mesma moeda, mas talvez você possa, você se protege, você sabe que ao estar nesse ambiente deve ir preparado, se imunizar. E novamente não precisa ser com confronto. Ou se você puder evitar, isso também é algo que você aprende. É como caminhar por um caminho e esse caminho sempre acaba, cheio de obstáculos, ou você acaba caindo em armadilhas. Então, da próxima vez você sabe, você aprendeu. Como Edson disse, esse não é o caminho a seguir. Ou se você realmente precisar seguir por esse caminho, aqui estão as armadilhas. A segunda coisa que você aprendeu. Uma terceira coisa. Como você contorna as armadilhas? Vamos supor que você não tem escolha a não ser se envolver. Você está trabalhando com um funcionário, né? Está em um emprego onde outro funcionário, um colega de trabalho, é simplesmente uma pessoa desagradável. E você realmente não pode evitar essa pessoa. Então também existe o que você aprendeu sobre como se posicionar. Portanto, há muitas coisas que podemos aprender com situações negativas. Isso é transformar uma maldição em uma bênção. Porque se você não tivesse enfrentado esse desafio, se não tivesse passado por essa maldição, mandei entre aspas, nunca teria aprendido com ela. Agora, além de tudo isso, isso também te ajuda a ensinar outras pessoas. E isso se torna mais um recurso. O que você pode ensinar aos outros sobre o que aprendeu? Veja, uma das maiores coisas na vida é a experiência. O que dizem? Quando o homem com dinheiro encontra o homem com experiência, o homem com dinheiro acaba, quero dizer, o homem com experiência acaba com o dinheiro e o homem com dinheiro acaba com a experiência. Então, experiência é o que você aprende, é quando você aprende. As coisas que não quer, experiência. É isso que a experiência te ensina, porque você aprende com ela. E quando aprende, é capaz de ensinar a si mesmo e aos outros. Uma sabedoria que jamais teria vindo se você não tivesse passado por aquela experiência. Naquele momento, pode ter sido uma queda séria. Pode ter sido um grande revés. Mas, com o tempo, isso te tornou uma pessoa muito mais forte e melhor. Hemingway escreveu, a vida quebra todas as pessoas e algumas ficam mais fortes nos lugares quebrados. Infelizmente, ele não foi uma dessas pessoas. Ele acabou tirando a própria vida devido aos seus próprios desafios. Não estou julgando, mas foi isso que aconteceu. Mas é um ponto muito importante. Alguns ficam mais fortes nos lugares quebrados, porque é justamente a quebra que nos ensina, além de evitar, a nos tornarmos pessoas mais fortes. Pois agora você já passou por isso. É como aquele ditado, o que não te mata te fortalece. E quando você consegue superar, você fica muito mais forte. Porque antes de acontecer, talvez você nunca saiba
se realmente consegue passar por isso. Agora você sabe que consegue superar. Ouvi isso de muitas pessoas que passaram por desafios muito difíceis na vida. E elas disseram: a coisa principal é que quando cheguei do outro lado, o que levou tempo e energia, e eu não desejo isso a ninguém, mas eu soube que conseguiria passar por aquilo. Não sei se você se lembra, havia um filme chamado Filhos do Silêncio. Acho que também era uma peça baseada em um livro. Era sobre uma mulher surda e um professor, em uma escola para surdos, que se apaixonam um pelo outro. O professor, obviamente, também é uma pessoa que fala. Então a questão é, será que eles realmente podem se encontrar? Eles podem se unir? Então, no final da história, eles realmente, claro, vivem o amor deles, depois têm seus conflitos e acabam se separando. No final, a mulher surda, que tinha muito orgulho e muita inteligência, quando eles se reencontram e se reúnem, ela diz para a pessoa, para o seu futuro, para a sua alma gêmea, por assim dizer, ela diz: sabe, eu sempre costumava me retrair quando me machucava, porque achava que se me ferisse, eu iria desmoronar. Então, quando me apaixonei por você e estávamos conectados e depois me machuquei, precisei fugir porque senti que seria destruída. O que eu descobri, na verdade, foi que, e ela usa sua linguagem de sinais lindamente. Ela diz: percebi como uma flor, que não, mesmo quando o vento vem e há uma tempestade, as pétalas não simplesmente voam. Eu posso permanecer intacta, posso me machucar, posso ser vulnerável, posso me sentir profundamente ferida e magoada, e eu não vou descer e eu não vou desaparecer. Eu não vou desaparecer. Lembre-se, ela faz assim: eu não vou desaparecer. E então, claro, ela responde: existe um lugar onde possamos nos encontrar que esteja além do som e além do silêncio? É muito comovente, muito tocante. Mas o ponto é que essa é uma afirmação muito poderosa. Dizer que nos tornamos invulneráveis e que não podemos ser feridos, isso simplesmente não é realista. Mas dizer que podemos ser feridos e não sermos destruídos. Por quê? Porque há uma parte de você que percebe ser invulnerável, que não importa o que aconteça, nunca desaparece. Isso é uma lição de vida inacreditável. E isso é muito consistente com um tema sobre o qual você provavelmente já me ouviu falar muitas vezes. O nascimento é Deus dizendo que você importa, que você é uma força indispensável na existência. A maneira como gosto de colocar é: você é uma nota musical indispensável em uma sinfonia cósmica. E o que você tem que realizar neste mundo, só você pode realizar. Não importa o que aconteça. Se você tem um ótimo dia ou um dia ruim, se é um dia de bênção ou um dia de maldição, você sempre permanece intacto. E é isso que lhe dá o poder de enxergar as bênçãos dentro das maldições. Obviamente, apenas olhar para algo negativo e dizer: ok, vou transformar isso em algo positivo. Às vezes você consegue ver, às vezes não. Mas como você mantém essa fortaleza? Lembro-me de anos atrás, quando fui exposto pela primeira vez, na ingênuo jovem que eu era, mais ingênuo do que sou hoje, e fui exposto pela primeira vez, vi dor real, dor de verdade, pessoas realmente machucadas, em lares disfuncionais, abusadas. Nem vou entrar nos detalhes gráficos. E a princípio, eu nem conseguia acreditar que um pai pudesse machucar um filho a esse ponto. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Não que eu não acreditasse no que me contaram, é só que estava além do meu alcance. Eu não conseguia compreender. Sabe, todo mundo tem seu lado sombrio. Todo mundo tem consegue imaginar agir de forma feia, né? Mas há coisas que estão simplesmente fora de cogitação. Você não é capaz de acreditar que um pai machuque sua filha de 5 anos, intencional e deliberadamente, seja qual for a distorção pela qual ele passe. E eu me lembro parecia que eu estava assistindo além da imaginação. Eu fui ler livros sobre isso. Eu me lembro do livro, como era o nome mesmo? Chamava-se Coragem de Curar. Foi um livro tão dramático, o de abrir a mente, de abrir os olhos para mim, por mais doloroso que fosse, ver um mundo diferente, um mundo invertido de uma criança sendo destruída. E como ela lida com isso? Então isso me abriu horizontes que eu nunca tinha visto antes. Mas eu me lembro,
de pensar quando eu isso realmente pode ser deprimente. As pessoas podem ser machucadas a esse ponto e ficam feridas e marcadas para o resto da vida, por toda a vida. Sabe o que isso fez comigo? Não me fez sentir menos esperança. Eu me tornei muito mais forte e fiquei ainda mais comprometido em trazer luz para o mundo. Então eu me lembro de conversar com alguém que tinha passado por abusos e traumas realmente sérios na vida. E me lembro que ela me disse, como você consegue continuar sempre com esse otimismo? Sabe, como esse eterno otimista? É alguma ingenuidade? É algum tipo de ilusão irrealista? E eu me lembro que minha resposta imediata foi, sabe, é porque eu percebo que a luz é mais forte do que a escuridão. E ela me disse, não, você não sabe o que é a escuridão. É por isso que você diz isso. Se você visse a verdadeira escuridão, o desespero de uma criança toda noite, esperando por salvação e nada acontecendo, ninguém respondendo, Deus não está lá, sua mãe não está lá, os outros não estão lá, e seus gritos por ajuda são ou ridicularizados, ou completamente abafados ou silenciados. Eu me lembro do meu pai, com meus irmãos cantando alto porque nossa pequena, sua irmã está louca e está chorando no quarto. Ela diz, você não entende o que é a escuridão. Eu disse, talvez você não saiba como é a luz. Não se trata de luz. É um lugar que vai além do silêncio e do som. Existe um lugar que está além da escuridão e da luz e é nesse lugar que as maldições se transformam em bênçãos. E eu estou comprometido com esse lugar, aconteça o que acontecer. Então não se trata de, qual deles vai ser mais poderoso? Claro que o sofrimento pode ser bastante avassalador. Mas existe um lugar que não é apenas que é belo, mas há um lugar além da beleza e além do sofrimento. Um lugar além das maldições e além das bênçãos. Esse lugar tem o poder, como os catalisadores explicaram, de transformar a escuridão em luz. Isso vem da própria escuridão. Por que é? Eu disse a ela. Por que é que você ainda está aqui? Por que é que você construiu uma família linda? Por que é que quando você chegou ao fundo do poço nessa escuridão, você ainda tem alguma força de vontade? Eu não sei de onde isso vem. Você sabe de onde isso vem? Porque dentro do abismo, no coração da escuridão, no lugar mais escuro de todos, reside um poder que é um poder divino, o poder de ocultar. E os catalisadores explicam, os mestres racídicos explicam, que no pior ocultamento, está o ocultamento que transcende a luz. Em outras palavras, o ocultamento, a escuridão abaixo da luz, que é dor e sofrimento, se origina de uma escuridão que precede a luz, precede a estrutura, precede a revelação. E é daí que veio a transformação das bênçãos de Balaão, desse lugar mais profundo. Colocando de volta na nossa linguagem, que em última análise, não importa o que aconteça na vida, existe algo maior do que os positivos e os negativos. Não é apenas que o positivo é mais forte do que o negativo. Isso nós ouvimos o tempo todo. A luz dissipa a escuridão. Isso é verdade. Mas há algo em você que é mais profundo do que a escuridão e a luz. E quando você consegue acessar isso, então a escuridão pode se tornar luz. E de fato, neste caso, eu preciso te dizer, apesar do fato, eu não vou sugerir que você pode mudar o passado. As feridas não desaparecem, os machucados não somem, mas você pode se tornar mais forte. Neste caso específico, e em muitos outros que já vi, percebi um refinamento, uma luz mais profunda, apenas uma luz que pode vir da verdadeira escuridão, uma luz que normalmente não se vê. Não é a luz do sol, não é a luz do dia. É uma luz mais profunda, um refinamento mais intenso, que vem das almas que foram feridas. É como uma verdade mais profunda, que vem de um mundo de pessoas vivendo em um mundo onde nós, como eu, costumo dizer, uma verdade feia é mais bonita do que uma mentira bonita. Vivemos em um mundo de engano e pessoas que passaram por decepções e viram a duplicidade e sofreram com isso, quando alcançam um nível de honestidade, a honestidade delas é de um nível muito diferente. E isso é totalmente acessível. Agora, eu sei que talvez esteja falando em termos mais extremos, mas mesmo nos casos mais leves, para aqueles de nós que não passaram por tais traumas, a lição de Balaão é uma lição tremenda na vida. Entender que o negativo, existe algo mais profundo do que o negativo e o positivo, e quando você acessa isso,
Os negativos podem ser transformados em positivos, as desvantagens em vantagens, os desafios em oportunidades. É sobre a sua atitude. E aqui está o segredo. No final da história, Balaão diz a Balaque: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque as maldições deles, são maldições para eles. Eles são um povo conectado a Deus, e quando estão conectados a uma fonte superior, até mesmo as maldições se transformam em bênçãos, porque eles não estão sujeitos, eles não estão à mercê das nossas intenções. Eles vão transformar qualquer coisa em algo positivo. Você não pode destruí-los. Então, mas eu vou te dar um conselho. A única maneira de machucá-los é deixá-los se machucarem sozinhos. Envie as mulheres midianitas, para seduzi-los. Deixe que eles sejam seus próprios piores inimigos. Basicamente, a mensagem é: você não pode machucar a pessoa. Enquanto sua atitude for forte e você estiver conectado, nada, nem mesmo o negativo, deixará de ser transformado em positivo. Isso não significa que coisas negativas não aconteçam, como eu disse, mas elas serão transformadas em algo positivo. Mas se você perde essa confiança, se perde essa fortaleza e essa força, então você se expõe, você se torna vulnerável. E uma vez que você se torna vulnerável, você se torna seu próprio pior inimigo. Nem é o outro. Por mais que quisessem machucá-los, os judeus, eles não conseguiam. Até que os próprios judeus se machucassem. Mas vamos terminar com uma nota positiva. Está em nossas mãos, meus amigos. Está em suas mãos. Você vai dizer: bem, eu sou só uma pessoa. Hoje me sinto para baixo. Me sinto desanimado, me sinto quebrado. Então encontre outras pessoas, encontre amigos, espíritos afins. Estamos aqui uns pelos outros. É por isso que estamos aqui, para nos apoiarmos, para ajudarmos uns aos outros. Ninguém pode te substituir, mas podemos nos apoiar mutuamente. Não existe isso de falta de esperança. Se você se sente sem esperança, então procure alguém que possa te dar uma palavra gentil, de esperança hoje, um raio de luz. Encontre um bom mentor para conversar. Não precisa ser perfeito, mas não permita que o desespero controle sua vida. Não permita que a escuridão controle sua vida. E quando você acordar de manhã, sempre sinta: hoje pode ser um dia melhor. Assim como um novo sol está brilhando, uma nova aurora surgiu, uma nova manhã começou, uma nova esperança está brilhando, está surgindo na sua vida. O que você precisa fazer é ter essa atitude e então acessá-la. Veja, mesmo quando a escuridão chega, saiba que a escuridão também pode ser transformada em luz e um novo dia virá. E por favor, veja a mim e ao The Meaningful Life Center como um desses amigos. Obviamente, a confiança precisa ser conquistada, mas é isso que eu ofereço a você. E espero que possamos retribuir um ao outro. É para isso que estamos aqui. É por isso que estamos neste mundo. Para iluminar, trazer esperança, trazer força, transformar maldições em bênçãos, e cada um de nós pode fazer isso. E eu. Agradeço por você ouvir. Obrigado por estar aí. Este foi Simon Jacobson do Meaningful Life Center. meaningfullife.com é o nosso site, onde você pode encontrar este e muitos outros programas. Por favor, adoraria ouvir de você suas ideias, comentários, perguntas, sugestões e também que compartilhe. Vamos compartilhar uns com os outros. Desejo a todos uma semana muito abençoada e, mesmo nos desafios, que eles possam se transformar em bênçãos ainda maiores. A maior luz vem da escuridão. Fiquem bem.